Bom, se ninguém se manifestou do contrário, acredito que todos estejam visualizando então a página 51 do livro, questão solicitada pela aluna Letícia da 101. Ok, Letícia, consegue visualizar aí a questão? Letra C, que eu estou focando aqui, vou dar um zoom, me acompanhe no material. Beleza, Letícia? Então, continuando a resolução da questão que você pediu, vou só ir lá no chat para ver se tem alguma pergunta das turmas 101 e 102. Não tem? Vou então voltar e resolver a questão. Beleza, Luiz Otávio? Bom, pessoal, mais uma vez essa questão está querendo que a gente analise, questão 3, página 51, quer que a gente analise as características da função quanto a ser sobejetoras, injetoras e, consequentemente, ou não, bijetoras. Bom, aqui a gente tem na letra C outra função, né? A função agora G. Ela é uma função que nos traz aí um domínio real. Mais uma vez, o primeiro sempre é domínio, tá? Isso é uma normatização internacional. O contradomínio não é simplesmente real. O meu contradomínio são números reais positivos. Vou até escrever isso daqui. São os reais positivos. E o zero faz parte, né? O zero faz parte. Lembrando mais uma vez que quando a gente tiver a representação R asterisco, tem aquela situação do zero não pertence, né? E quando a gente tiver o conjunto dos números reais normais, o zero pertence. Pertence a essa representação. Obrigado mais uma vez, Rafaela Santos, Tiago Mota, Rafaela Santos Cunha. Ok. Bom, aqui a gente tem números reais para o domínio. Lembrando que domínio, assim, a gente sempre analisa o eixo X, domínio. O contradomínio, a gente sempre analisa o eixo Y, contradomínio. A imagem, o próprio nome já diz, meu i ficou muito ruim aqui. Imagem é sempre um reflexo, né, do gráfico. No caso, essa parábola aqui, ela reflete no eixo Y da origem, né, até o infinito aqui positivo, né? Lembrando que a parábola ela vai continuar, ela não tem indicação de fim aqui, ela continua a parábola. E da mesma forma o eixo Y também. Bom, meu domínio é real, quer dizer que eu posso usar tanto os valores positivos do eixo X, quanto os valores negativos, e obviamente também o zero. Perceba então que cada valor de X que eu tiver aqui, eu posso me dirigir a uma posição no gráfico da parábola, né? Qualquer valor que seja, a parábola ela continua de maneira infinita. Então assim eu posso usar todos os valores positivos. Por outro lado, a gente tem como contradomínio só a parte positiva. E é justamente a parte que reflete o gráfico da parábola, né? E aí, se a gente observar, a parábola está refletindo justamente em todo o meu contradomínio. Aqui eu posso concluir, então, que o meu contradomínio é igual à imagem. Então, a gente tem, mais uma vez, todo elemento do domínio tem uma imagem. Não sobra ninguém, obviamente, para ser função. Entretanto, a gente tem que perceber que, por exemplo, o 5. Vamos pegar uma outra cor aqui. O 5, ele vai ser imagem de um valor positivo do eixo X e de um valor também negativo. É como se eu tivesse, por exemplo, vamos pegar aqui, tentar pegar um valor mais exato possível, sei lá, vamos pegar o menos 1 e 1, está aqui, né? Imagine a função, e essa parece ser realmente a função
f de x é igual a x quadrado. Suponha que seja. Quem é o valor de f de menos 1? Qual a imagem de menos 1? Ora, será menos 1 ao quadrado, resposta 1. Qual é a imagem de 1? Será 1 ao quadrado, resposta também 1 positivo. Ou seja, tanto o menos 1 quanto o 1 levam a uma altura positiva aqui, ó, do eixo y. Levam ao 1, né? Ou seja, é como se eu tivesse lá o conjunto do domínio, meu contradomínio, e tanto o menos 1 quanto o 1 levam a imagem 1. Né? Ou seja, a função ela é sobrejetora, porque o meu contradomínio é igual à imagem. Por outro lado, ela não vai ser injetora. Né? Ela não é injetora. Então vamos escrever isso aqui. Ó. Ela é sobrejetora, por causa dessa característica, meu contradomínio é igual à imagem, mas ela não é sobrejetora. Perdão, ela não é injetora. Porque na função injetora, domínios diferentes têm imagens diferentes. Né? Então, percebam que a resposta dela está logo abaixo. Ela não é injetora. Obviamente, ela não pode ser bijetora. Não é injetora por causa dessa característica de ter imagens, a mesma imagem para dois valores de domínio diferentes. Então, ela não vai ser sobrejetora. Entretanto, ela é sobrejetora por causa dessa característica que eu já elenquei aqui. Contradomínio igual a imagem. Bom dia mais uma vez a quem chegou agora. Estou fazendo a questão 3, letra C, página 51. Letícia, alguma coisa, alguma consideração sobre essa letra C aí? Alguma dúvida? Ou mais alguém quer que eu relembre alguma coisa? Apague tudo, faça de novo? Como é que estamos aí? Beleza, Letícia? Vou esperar mais alguém. Bom dia, Gustavo. Alguém? Alguma dúvida? Bom, se não temos, se ninguém manifestou, seja por chat ou por áudio, eu vou prosseguir. Vou fazer agora a letra D, chegando nessa parte de função composta, para a direita um pouquinho. Beleza, Breno? Presença registrada. Lembrando, pessoal, que vamos participar da melhor forma possível, porque, do contrário, a gente satisfaz o conteúdo aí, a aula com a aula gravada, né? O intuito da aula ao vivo é justamente permitir retirar dúvidas no momento. Bom, na letra D, a gente tem esse real negativo como domínio, né? Esse aqui é o meu domínio. E o que é o real negativo? Esse sinalzinho de menos. Mais uma vez, o zero ele pertence aos reais negativos, né? Da mesma forma, o zero pertence aos reais positivos. O zero ele não vai pertencer, por exemplo, aos reais negativo com asterisco. A presença ou não do zero é representada pelo asterisco. Bom, o meu domínio eu tenho que utilizar apenas números reais negativos. O meu contradomínio aqui está falando, ou seja, eixo y tem que ser refletido apenas nos reais também negativos. E é justamente o que acontece no gráfico. Meu domínio vai do zero até o infinito negativo. E cada número desse, lembrando que a parábola, mais uma vez, ela é infinita, né? Cada número desse ele vai refletir num ponto do gráfico. E assim vai. E perceba, por outro lado, também que cada ponto do gráfico é refletido, entre aspas, num espelho que se tivesse aqui sobre o eixo y. E vai ser refletido justamente sobre as partes negativas do meu contradomínio. E eu tenho infinitos números negativos na reta, seja de y, seja de x. Perceba também que o meu contradomínio
é igual à imagem, já que foi colocado aqui o sinal de negativo, né? Eu não admito valores positivos, meu contradomínio é igual à imagem, isso é uma condição para falar e afirmar que ela é sobrejetora, tá? Por outro lado, também a gente tem que perceber que, ao contrário da letra C, se eu mudo o elemento aqui no domínio, vamos pegar qualquer valor aqui, sei lá, menos 2, suponho que eu use menos 2, ele vai ter um valor que reflete a parte negativa. E se eu mudar aqui um outro valor para, sei lá, menos 2,1, vai mudar um pedacinho aqui na frente. Ou seja, não existe nenhum valor que recebe duas flechas, nenhum valor negativo do eixo Y, que é a imagem de dois valores de x. Ou seja, se eu tenho valores diferentes do domínio, vou ter valores diferentes na imagem. Então eu posso dizer que ela é injetora ou injetiva por causa disso. Tá, ok? Valores diferentes no domínio e dá valores diferentes na imagem. Bom dia, Bruno. Bom, se ela é sobrejetora e, como eu já disse, ela também é injetora, ela reúne as duas características. Por causa disso, então, posso dizer que ela é bijetora. Tem as duas características. Ok? Então, está aí justamente a justificativa da alternativa apresentada, ou melhor, da resposta apresentada na apostila. Letícia, sobre essa questão, alguma dúvida? Conseguiu acompanhar? Alguém quer que eu faça alguma coisa? Beleza, Letícia? Eu que agradeço a solicitação da questão. Eu não lembro agora se deixei alguma questão para trás. Gustavo, como é que é qual parte? Pode mandar um áudio aí, está? Injetora. Vamos lá então, vamos lembrar. Você quer que relembre a ideia de injetora? Relembro agora para você. Eu acho que vou fazer um exemplo do lado aqui, porque a teoria você consegue ler de novo, a aula gravada você consegue assistir de novo. Eu vou dar um outro exemplo. Posso sim, Júlia. Eu vou explicar a ideia de injetora para o Gustavo, volto e te explico a ideia de função composta. Bom, Gustavo, vamos relembrar aqui, sei lá, já que a gente já estudou função afim, vou pegar essa função aqui, afim. F de x é igual a x mais 1, né? Então tá aí, a gente sabe que essa função é afim, o gráfico dela é uma reta. Vou fazer aqui eixo y, eixo x. Eu vou lá em função afim, mas para explicar o que é injetora, né? Injetora. Vou fazer o gráfico dessa função aqui. A gente sabe que ela passa no eixo y no ponto 1 e tem raiz igual a menos 1. Então vou marcar aqui, né? Ponto menos 1 e ponto 1. Tá aqui. Vou fazer o gráfico da função passando... Nossa, ficou muito ruim meu gráfico. Deixa eu me alterar. Bom dia, Vinícius Valácios. Meu gráfico ficou de novo muito ruim. Deixa eu colocar aqui. Isso. Agora sim vou melhorar. Tá aqui. Muito bem. Tá aí o gráfico. Lembrando que a função, a reta, ela continua, né? Ela é infinita aqui. Vamos lá, Gustavo. O que é a questão de ser injetora? O que é uma função injetora? Essa função afim que eu apresentei para você aqui, ela é injetora. Principalmente se eu falar que meu domínio, tem que definir primeiro, né? Na verdade, meu domínio é real e meu contradomínio também vai ser os reais. O que quer dizer isso? Bom dia, Vinícius Valácios. Eu sempre uso o plural no Valácio. Bom, vamos lá. É o seguinte, Gustavo, essa é a característica que eu vou falar agora. Se o x for 1, você consegue me falar qual vai ser o valor da função, ou melhor, do y? Valor da função ou valor do y quer dizer a mesma coisa? Qual vai ser o valor da função se o x for 1? Pode jogar no chat ou no áudio aí, Gustavo.
2. Muito bem, exatamente, kkk, 2. Vai ser 2, Gustavo. E se eu mudar um pouquinho o meu valor de 1 aqui? Se eu passar para, imagine sendo, sei lá, 1,5, 1,5. Qual vai ser a imagem do meu 1,5? Qual vai ser o valor da função se o x for 1,5? Joga aí, Gustavo. Alguém falou e eu não consegui copiar. 2,5. Muito bem. Bom, qual que é o meu intuito com essa pergunta? Vou colocar um 2,5 bem pequenininho aqui. Meu intuito é você perceber que se eu mudo o valor de x, vai mudar o valor de y. Se eu mudo x, mudo y. Né? Essa é a ideia para a função injetora. Ou seja, bom, eu acho que se eu der um exemplo aqui de uma função que não é injetora, pode ficar mais fácil. Vou diminuir o zoom um pouquinho aqui, para você ver a injetora e ver a que não é injetora. Vou tentar colocar aqui um pouquinho mais abaixo. Aí. Bom, vou pegar aqui uma função que não é injetora, e a gente vai trabalhar, vocês já trabalharam ela, mas vou apresentar aqui. F de x igual a x quadrado. Tá aí a função. Se eu jogar na função f de x igual a 1, vai ser 1. Se eu jogar a f de x igual... o f sendo menos 1, a função também vai ser 1 positivo. Né? Nas duas situações vai ser 1 positivo, porque eu estou em aqui um expoente quadrado. O gráfico dela, se eu tenho lá eixo y e eixo x... O gráfico dela é uma parábola passando pela origem e a gente consegue perceber o seguinte, que o ponto aqui 1, ele é a imagem tanto do 1 positivo quanto do 1 negativo. Ou seja, eu mudei o valor de x e me deu um valor igual de y. Por isso que essa aqui não é injetora. Resumindo então, injetora, perdão. Tem hora que a prancheta aqui come letras. Não é injetora. Essa é a ideia então de função injetora. Se eu mudo o x, mudo o y. Se eu mudar o x e não mudar o valor de y, quer dizer que ela não é injetora. Gustavo, está mais claro agora? Me dá um feedback aí. Seja por áudio, seja por chat. Beleza, muito bem. Deixa eu ver aqui. A Júlia pediu função composta. Nossa aula vai ter a 11h50, então consigo falar tranquilamente de função composta. Lembrando que eu fiz uma videoaula lá no material, está lá no positivo. E muito bom, Júlia, você ter pedido esse conceito aqui, porque a gente consegue relembrar e ter outro material também gravado que fala do mesmo assunto, então a gente consegue falar mais de uma vez sobre um tema, isso é muito importante, principalmente em época de teleaula. Bom, Júlia, você não falou uma questão específica, eu posso fazer um exemplo aqui da página 52, ou você quer que eu faça um exercício específico? Se tiver ok, vou fazer um desses exemplos aqui da página 52, confirmar. Pode ser, Júlia? Júlia Andrade. Beleza, então. Mandou um claro. Eu gosto de fazer esse rodapé da página 52, porque aqui eu já tenho a resposta, eu posso mostrar como é que a gente vai chegar na resposta, e também tem a simbologia. Isso é muito importante para nós, para entender a função composta. Função composta, vocês podem até escrever aí em algum lugar. É colocar uma função dentro da outra. Então, perceba que nesse finalzinho, a gente tem uma função f de x, poderia ser qualquer uma delas, que foi apresentada uma função afim. E a gente tem a g de x, que é quadrática, né? Poderia também ser qualquer outra. E
como é que eu obtenho essa função aqui, esse exemplo? Aí a gente tem que perceber que escrever fog, né, que a gente chama de fog, f composta com g de x, e escrever f composta de g de x, essa simbologia aqui quer dizer a mesma coisa, né? Qual que eu devo usar? A que você quiser. A questão é, se em algum enunciado apresentar isso, você tem que perceber que essa coisa é igual a isso é igual a isso, dois símbolos, duas simbologias que representam a mesma coisa. Bom, como é que a gente constrói esses passos aqui e chega nessa conclusão que a composta é essa, 2x² mais 5? Perceba o que foi feito, e alguns alunos não conseguem perceber isso. Bom dia, Gustavo. Bibiano, seja bem-vindo. Joga o número e turma, o nome e turma, por favor. Eu não sei se tem mais alguém que não registrou a presença. Façam, por favor. Bom, continuando. Júlia, aqui a composta com G está fazendo o seguinte. A f composta com G joga a função f dentro da G. Perdão, contrário. É G dentro da f, né? Está aqui. G dentro da f. Pausa na minha caneta aqui, um minutinho. Só um minutinho, galera. Na hora que dá um zoom out aqui, geralmente meu pranchete dá uma travadinha. Eu tenho que reposicionar aqui. Bom, voltando. Aqui a gente vai colocar a função g dentro da f. Percebe que a minha função f, eu vou refazer esse espaço, tá? É f de x igual a 2x menos 1. Se eu vou fazer a composta f com g, eu vou colocar minha função g dentro da f, então vai ser duas vezes, não mais o x, e sim duas vezes a minha função g de x, tá? É isso aqui que eu tenho que perceber. Menos 1. Ou seja, onde tiver x, eu vou colocar a minha função g de x. Como é que vai ficar então essa minha composta? F de g de x é igual a duas vezes. Quem é minha função g? Está lá, x² mais 2. Coloco entre parênteses, porque esse seria o meu valor de x, mas eu não estou usando mais x, estou usando uma função. Essa função minha, g de x aqui, que eu coloquei aqui, x² mais 3. E agora, para a gente de fato achar a composta, a gente tem que escrever aplicando a distributividade, aquela coisa toda. Vai ficar duas vezes o x², 2x², duas vezes o 3, 6. Perceba que esse passo aqui, né? Menos 1. Minha função composta, então, f de g de x é igual a 2x² mais 5, percebo que bateu certinho com a resolução, tinha que bater mesmo. Sempre será a mesma coisa. Júlia, está mais claro agora? Quer que eu faça algum exemplo, algum exercício? Como é que estamos? Alguém também, se quiser fazer alguma observação? Guardando a resposta da Júlia. Tem algum exercício contextualizado? Pois é, Júlia. A gente pode contextualizar, inclusive eu apostei 3 anos seguidos numa contextualização de exercício. Sua pergunta é excelente, porque a gente tem que sempre, tendo em vista a característica do Enem, tentar contextualizar. E aqui a gente tem mais ou menos na explicação esse contexto nesse desenho aqui, ó. Eu não achei, tentar ser objetivo, um pouquinho mais objetivo. Eu não achei uma questão contextualizada em vestibular ainda, apesar de eu estar nessa aposta aí, tá? Mas a explicação da página positiva é muito boa nesse sentido. Olha só. Eu vou deixar para você ler o enunciado, né? Senão a gente fica desfocando muito aqui. Mas a gente tem uma função f, que no contexto da ocupação de hotel,
relaciona preço da diária e quartos ocupados. Eu tenho a função G, que relaciona quartos ocupados e custo de diário. Custo diário desse hotel. A função G composta com F, que é o que está sendo proposta aí, ela já salta direto, né? Se eu faço a G e coloco a F dentro dela, ela vai pegar um elemento lá do início do F e jogar já no final da G. Então isso é representado pela função H, tá ok? Ou seja, se eu tenho uma função F que me dá o preço diária e vai me remeter à ideia de quartos ocupados, se eu tenho uma função que vai me dar o número de quartos ocupados e qual vai ser o custo diário, uma composta já vai direto lá do preço diária e custo diário. Então, essa seria a contextualização. É saltar, é deixar, às vezes, um software de administração qualquer fazendo uma conta mais rápido, né? A função composta ela nos permitiria isso daí. Ao invés de ter que fazer duas contas, o software às vezes demora, a gente conseguiria implementar alguma coisa numa planilha de gestão e fazer essa conta mais rápida em operações matemáticas um pouco mais reduzidas. E poderia contextualizar de várias outras formas, apesar de não ter visto ainda isso em vestibular, como eu já reforcei. Ok, Júlia? Vou tentar pesquisar aqui alguma questão, mas eu acredito que também não foi apresentado. Enquanto isso, quem quiser pedir uma questão pode mandar aí. Eu vou lá na página de exercícios e verificar se tem alguma composta aí contextualizada. Eu demoraria eu abrir aqui o livro de atividades, mas se alguém quiser fazer referência aí, a gente pode marcar em um outro momento. Aqui essa parte está exclusivamente teórica. Bom, pessoal, fiz aí as questões, não achei, viu, Júlio? Questão contextualizada apresentada no material. Realmente, como eu disse, o material segue a tendência de vestibulares, então, se o Enem não tem apresentado, a gente fica meio sem material, né, para trabalhar. Apesar de eu achar que pode cair uma contextualização igual essa que eu citei anteriormente. Alguém quer pedir alguma questão, por favor? Manda em página, número. Estou aguardando alguém mandar para mim uma questão, por favor. E aí a gente tem um tempo bom ainda para fazer uma questão que vocês queiram. Alguém? Ninguém mais tem? Pois não, Vinícius, falou alguma coisa? Beleza. Pois não. Tá, eu vou verificar aqui, sua pergunta é bastante interessante, eu vou verificar aqui no diário se houve falta até o dia 18 de março. Aí teria que verificar minha agenda. Por acaso você faltou algum dia, Lívia? Sábado letivo? Não, eu digo assim, o sábado letivo eu não lembro agora, eu estou querendo só ver aqui se... Foi, né? Então eu vou pesquisar lá, foi bom você ter comentado, eu vou pesquisar lá na minha agenda, de repente foi algum erro, né? E aí eu retifico.
Aí você me lembra, manda um zap depois para eu lembrar, tá ok? Beleza. Mais alguém? Alguma dúvida? Pessoal, lembrando que é complicado agora eu fazer um exercício de maneira aleatória. A avaliação do sistema não sou eu quem vai fazer. E deixo para vocês aí pedirem questões, que gerem dúvidas. O assunto é conjuntos e funções. A parte de gráfico de função a gente não conseguiu ver em sala de aula. Conjunto, eu acho que a gente fez bastante exercício aí, aquela ideia do diagrama de Venn, número de elementos de conjunto, a interseção, como é que preenche o diagrama, principalmente quando tem 3 conjuntos. Então, quem quiser relembrar algo nesse sentido, temos alguns minutos ainda. Do contrário, eu vou encerrar a aula então, com bastante tempo de antecedência. A gente poderia trabalhar mais esse conteúdo caso alguém mandasse. Pois, a outra prova deve... Você fala a S1 da segunda etapa? Ela deve seguir o calendário normal, tá? Acho que é 5 de junho. Então, a gente tem essa semana, deve ser na outra semana. Tá ok? Boa pergunta sua aí. A gente começa... Pelo que eu vi, é claro que tudo pode ser modificado, né? A gente tem que ficar atento aí às novas orientações, mas o momento o momento previsto, né? No momento, a previsão é que a gente retome aquela ideia de provas semanais, que é o que começou no início do ano, foi interrompido em vista do isolamento, e a gente deve voltar com provas semanais já na próxima semana, depois a S. Tranquilo? Tamo junto, 100 grau. Né? Pessoal, e aí? Mais alguma dúvida? Alguém que eu faça alguma questão? Como é que estamos? Do contrário, encerrarei a aula e está disponível apenas no WhatsApp agora. Esperar mais um pouco, alguns segundos, alguém se manifestar. Do contrário, eu encerro, tá? Questão 6, pois não, Letícia. Qual página? 53, já estou com ela aqui. Muito obrigado por ter pedido. Vamos lá. Essa questão 6, Letícia, é uma questão bastante teórica, né? Vamos trabalhar essa ideia. Não é uma ideia difícil, só que é um pouco raro, né? Trabalhar essa ideia. Só reposicionar ela aqui. Bom, Letícia, essa questão aqui, 6, dá essa estrutura, né? É como se a gente tivesse uma função composta. Eu não vou usar f de x, estou usando f de 2x menos 1. E está pedindo para calcular o f de 5. Eu estou com a resolução já apresentada aqui. Ora, calcular o f de 5, eu tenho que primeiro dar 5 lá dentro do parênteses. Só que minha função é f de 2x menos 1. Perdão, menos 1. X menos 1. Qual é o valor de x que eu jogo aqui dentro e faço com que dê 5? Né? Aqui dentro tem que dar 5. Então aqui eu tenho que fazer com que o x seja 3. Né? Vou lá e faço 2x, até fazendo um cantinho aqui, 2x menos 1 para dar 5, a gente isola e acha o x igual a 3. Ou seja, o valor de x que eu vou usar será 3, e esse é o valor que eu tenho que jogar no restante da minha estrutura. Igual a 6x mais 1. Então, f de 5, para dar 5 dentro do parênteses, tem que dar
Tem que usar o 3 fora. E aí agora é só fazer a multiplicação. 6 vezes 3, 18, mais 1, resposta 19, como é apresentado aqui. Ok? Isso a letra A, eu acho que a letra A é um pouco mais fácil. Já na letra B, a gente tem que obter uma função de f de x. Ou seja, eu não tenho que obter uma função de 2x menos 1. Quero obter a função usando x. E aí vamos observar o que a resolução apresenta para nós e tentar entender. Eu acho que como ela já está pronta aqui e é uma questãozinha mais teórica, a gente tem que perceber o seguinte. Chama de um outro valor. Lá dentro, o 2x menos 1, vou dar um traço aqui, pegar uma outra caneta, mostrar que eu estou respondendo a letra B. Está aqui, letra B. Eu vou fazer um 2x menos 1 igual a, sei lá, aqui usou alfa, eu vou usar um y qualquer. E aí eu vou isolar o x nessa brincadeira, porque eu quero obter a função de x. Faço então isolado, vou até colocar aqui, acho que pode ser assim mesmo, vou diminuir o trabalho. Y. Vou isolar o x, né? Então vai ser y mais 1 e x é igual a y mais 1 sobre 2, ou metade de y mais 1. Bom, esse é o meu valor de x. E olha só o que foi representado. F de y substituindo lá dentro do x quem é em função de y. A minha f de 2x menos 1 é igual a 6x mais 1. Né? Então, se eu usar f, lembrando que isso aqui eu chamei de y, no lugar de 6 vezes x mais 1, no lugar do x, eu não vou pôr exatamente o x, eu vou pôr o x isolado, vai ser igual então a 6 vezes o y mais 1, vou aumentar o parênteses aqui, porque o 2 faz parte, né, de algo que eu estou colocando dentro do parênteses. E a brincadeira agora vai ser justamente simplificar a minha fração aqui, né? O 6, vou pegar uma outra cor para mostrar o que eu estou fazendo. O 6 com o 2 por 2 dá 1, 6 por 2 dá 3. Então, a minha função f de y vai ser igual a 3 que multiplica o y mais 1 lá do lado de fora. F de y então vai ser igual a... Perceba que eu acabei com aquela ideiazinha de ter uma função, né? Agora eu tenho uma letra apenas. F de y igual a... Aplique distributivo aqui vai ser 3y menos 3 mais 1. Isso vai ser então... perdão, que era mais, né? F de y vai ser igual a 3y mais 4. Perceba que com essa técnica de chamar de y, eu consegui anular, né, essa expressãozinha que estava lá dentro, esse 2x menos 1. E agora, o que a questão apresenta para nós é justamente trocar a letra, né? Eu posso, de novo, trocar a letra. Eu quebrei aquela ideia de função dentro de função e falo, então, que minha função é f de x. Troco apenas a letra, como eu disse. 3x mais 4. Essa questão é difícil, ela é um pouco chatinha. Nunca vi isso em vestibular, a não ser na FUVEST, vi algo parecido uma vez. Mas tudo vem dessa ideia aqui de substituir o y isolado. Tá ok? Letícia, está mais claro agora? Apesar de eu ter repetido o que a resolução apresentou, não tem muita diferença mesmo não. É só tentar ilustrar, né, cada passo apresentado. Alguma consideração aí, Letícia? Está mais claro agora? Beleza. Bom, pessoal, o nosso horário já está acabando. Eu espero que tenha sido útil essa aula, né, online hoje. A estabilidade no sinal está muito boa. Alguém teve algum problema em conexão aí na sala? Eu falo utilização da ferramenta, corte do meu áudio.
na minha tela. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Sem manifestação no chat ou no áudio. Então, pessoal, muito obrigado, Marina. Breno, ok, eu acredito que eu aqui não consegui identificar nenhum sinal ruim na minha internet. E vamos ver se a gente consegue melhorar ao longo do tempo, tá? Eu estou deixando o meu computador mais limpo possível em termos de software para justamente evitar travamentos. Vamos ver se na próxima aula a gente consegue melhorar, tá ok, Breno? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Ótima prova para vocês amanhã. Ótima prova na quinta-feira. Utilizem as próximas aulas, as aulas já gravadas para revisar, tá ok? E podem contar comigo. A partir da semana que vem, então, a gente volta a cumprir o planejamento. Mas não, a partir de sábado, né? A gente cumpre o planejamento e faz aí o prosseguimento do plano de aula. Muito obrigado, bom almoço e até mais. Boa tarde, meu querido.